Boa noite, amigos. Tietê, 5/5 de 2025, segunda-feira, mais um programa abrindo o jogo pelos nossos canais nas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram. Participe conosco, mande a sua mensagem, mande a sua bicação, mande a sua gozação, que nós vamos estar aqui vendo e lendo a sua mensagem. O programa fica mais bacana com você. Antes de mais nada, quero pedir desculpas a todos, nós tivemos um pequeno problema técnico aqui, por isso esse pouquinho de atraso. Mas temos muito futebol para falar hoje. Vamos começar então com boa noite dos nossos amigos. Do meu lado direito da bancada, o São Paulino fã de Aristizábal. Ovelha, boa noite. Boa, Aristizábal, aí beleza, Mário Tilico, pô, aí falou lá atrás, né, Miller. Boa noite, amigos da bancada. Boa noite ao nosso amigo aqui na retaguarda, ao Pachani. Boa noite a todos do Facebook, do YouTube, ao pessoal de casa. Esperamos que tenhamos um excelente programa e contamos com a presença de vocês, que o programa que fazemos é para vocês. Boa noite. Ao lado dele, o cara que nunca criticou o Yuri Alberto. Casagrande, é com você. É isso aí, Vicente. Corinthians com uma nova cara, parece que agora com o treinador Dorival Júnior, né? Tomara que as coisas comecem a engrenar, né? Vamos falar bastante sobre os Corinthians, sobre o jogo de sábado e bola pra frente. Mudando aqui para o meu lado esquerdo, aquele que até agora é o líder do Campeonato Brasileiro. O Bragantino pode passar, hein? Boa noite, Joca. Boa noite, Vicente. Boa noite, Ovelha, Casão, Razera, Pachani, Matheus. Uma boa noite a você de casa, que nos deixa entrar toda semana, né? E nos acompanha. Vamos aí falar muito de futebol, vamos falar de quem está em crise, de quem está mais ou menos, de quem é líder, né? Principalmente de quem é líder, né? O melhor time da América. Que não é fácil, viu, gente? Líder do Brasileirão, melhor campanha na Libertadores e saiu na frente da Copa do Brasil, é só para quem vai brigar por tudo. Uma boa noite a você. Ao lado dele, não tão feliz, não tão eufórico, meu querido Anderson Razera, seu boa noite. Tem que rir para não chorar, né, Vicente? A situação tá feia, viu, para nós, viu? Mas uma boa noite aí para vocês aqui da mesa, né? Mais uma segunda-feira, é um prazer estar com vocês aqui nesse bate-papo esportivo. Uma boa noite para todos os meus amigos, amigas de Tietê, toda a região. Uma boa noite pro Brasilzão, né? Estamos juntos em mais um programa Abrindo o Jogo. É um prazer, lógico, para nós como santista a coisa tá feia, mas a esperança sempre é por vir, né? Temos aí um futuro e temos que ter esperança de melhora. Então é isso daí. Um abraço, uma boa noite. É isso aí, programa Abrindo o Jogo, sempre em nome dos nossos patrocinadores. Casa de Carnes e Supermercados Torresan. Qualidade tem nome. Lá você encontra um supermercado completo e um açougue com as melhores opções para um delicioso churrasco e para o seu dia a dia. Rua Bela Vista, 504, ali na esquina, subindo o Morro da Bela Vista. Pelo WhatsApp 99603-9533. 99603-9533. Manda um alô pro Betinho lá, que ele passa e começa a mandar todas as ofertas para você. Razera Empreendimentos. A construção e reforma do seu imóvel com qualidade e economia é com a Razera Empreendimentos. Do alicerce a cobertura, além da venda de imóveis próprios com todas as facilidades. O telefone, o WhatsApp é 99768-0744. 99768-0744. Belly Kids, atacado e varejo. Atacado e varejo, mais de 5.000 itens de moda de festa, casual, formatura, batizado, aniversários temáticos, moda mãe e filha. Fica tão legal, né? Mãe e filha iguais. E muito mais para todos os meninos e meninas. Preços imperdíveis e pronta entrega. bellykids.com.br, o Belly com 2 L's. Entre em contato pelo 97402-8989, 97402
8989 com a Daiane ou com o Bruno. Diva Imóveis. Pensou em alugar seu imóvel ou alugar um imóvel para você morar? Compra ou venda do seu imóvel? Pensou em Diva Imóveis. Há 25 anos realizando seus sonhos. Fica ali na Rua do Comércio, 446, endereço onde eu morei por muitos anos. Telefone 99789 8077 99789 8077. Fale com Aline ou Diva. E dando início ao nosso programa, nós vamos começar hoje com a Copa Sul-Americana. Para os que estão na Libertadores, a Série B. Para os que não estão nem na Sul-Americana, é um orgulho que nem todos podem ter. E vamos falar aqui, tem várias equipes participando, mas o jogo mais importante para nós aqui que faz parte da quarta rodada, na Neoquímica Arena, amanhã, dia 6, às 21h30, Corinthians e América de Cali. Lembrando que nós já tivemos 3 rodadas, todas as equipes têm a mesma quantidade de jogos. O Huracan é o líder com 7 pontos, o América de Cali vem em segundo com 5 pontos, em terceiro o Corinthians com 4 e em quarto o Racing do Uruguai com 0 pontos. Casagrande, sua expectativa para esse jogo amanhã? Na verdade, é o início do retorno, né, da fase de... Também, e pega também o Huracan, né, que é o líder do grupo, que ainda joga depois do Corinthians. Então a situação do Corinthians não é fácil, mesmo ganhando amanhã, até porque somente um que classifica, né, no grupo. Então vai ficar uma situação complicada para o Corinthians aqui. Minha opinião, sabe, o Corinthians vai estar disputando 3 campeonatos, Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Se querer correr atrás dos 3, vai acabar ficando sem nenhum, tá? Então, como a situação já está difícil, olha, vai entregar o jogo, né? A prioridade para o Corinthians é Brasileirão e Copa do Brasil, mano. Vamos jogar, para ganhar, sabe? Quem sabe que consegue um resultado bom aí. Mas, como falei, a dificuldade é porque tem outros 2 jogos restantes, vai jogar fora, né? Situação difícil, às vezes tem que fazer opções, né? Programa Abrindo o Jogo, sempre em nome dos nossos patrocinadores, distribuidora de bebidas Cidade Jardim, tudo em bebidas, cadeiras, mesas para o seu evento, sempre uma bebida bem geladinha lá. Procure o Flávio ou o Guto e faça o melhor negócio com os melhores preços de Tietê e região. Fica na rua Indalécio Costa 741, telefone 99616-3467, 99616-3467. Autoposto Cancian. Passa no posto Ipiranga e abasteça com combustíveis de qualidade comprovada e com o melhor preço e o melhor atendimento. Rua do Comércio 265. Espaço Educacional. A Estácio chegou em Cerquilho, hein? Estude com a facilidade do EAD, ao vivo ou 100% online, na maior faculdade do Brasil. Além de inúmeros cursos profissionalizantes de forma presencial para o seu aperfeiçoamento. Fica na Avenida João Pilon, 271, em Cerquilho. Fone WhatsApp 9817-0819, 99817-0819. Pingo de Gente, a sua loja virtual onde você encontra tudo para a sua princesa, desde o batizado até a formatura. pingodegentebabykids.com.br ou através da loja virtual no Mercado Livre e na Shopee. Lembrando que Pingo de Gente Baby Kids, o Baby é com Y e o Kids, claro, com K. Agora nós vamos falar um pouquinho da Libertadores da América. E teremos também essa semana rodada da Libertadores da América. Pelo grupo A, teremos Universidade do Chile contra o Estudiantes, esse jogo vai ser no Chile, e teremos o Carabobo contra o Botafogo no campo do Carabobo. O Botafogo tem 3 pontos, então é importantíssimo um bom resultado para o Botafogo, uma vez que a Universidade do Chile tem 7 pontos e o Estudiantes 6. No grupo B não temos brasileiros, o River Plate lidera, o Independente del Valle está em segundo com 4, Barcelona de Guayaquil 4 e Universitário 3. No grupo C já temos brasileiro e por enquanto temos surpresa, hein? O Central Córdoba é o primeiro colocado com 7 pontos, o LDU 5 pontos, o todo-poderoso Flamengo tem 4
e o Deportivo Táchira tem 0. Nesta rodada teremos Deportivo Táchira contra a LDU e o Central Córdoba em casa contra o Flamengo. Razera, expectativa de uma vitória do Flamengo para ver se recupera nesse grupo. Então, o Flamengo precisa realmente de uma vitória, tem time para isso daí. Eu creio que o Flamengo tem tudo para se classificar, né? Até pelo time que tem que estar montando aí, se ficar fora, é uma situação complicada. Na minha opinião, o Flamengo vence, né? E vai partir aí daqui em diante para a classificação. Pelo grupo D, nós temos o São Paulo do nosso amigo Ovelha, líder com 7 pontos. Na Libertadores também, o Libertad tem 6 pontos, o Alianza Lima 4 e o Talleres tem 0 pontos. Nesta quarta rodada, nós teremos amanhã, às 19 horas. Primeiro na quinta, às 19 horas, teremos o Talleres em casa contra o Libertad. E amanhã, também às 19 horas, o Alianza Lima do Peru contra o São Paulo, lá no Peru. Qual a sua expectativa, Ovelha? O que esperar desse jogo? São Paulo vem jogando bem a Libertadores. No último jogo fora de casa teve uma belíssima apresentação. A expectativa na Libertadores é boa, né? Porque o São Paulo, ele vira a chavinha. Quando ele vira a chave do brasileiro para a Libertadores, é um time completamente diferente. É tipo o Flamengo. O Flamengo no brasileiro é um time bom, na Libertadores parece que não engrena. Já o São Paulo é o contrário. Eu creio que, como o São Paulo deixou escapar o empate aqui contra o Universitário, vai ter que vencer lá para já depois decidir 2 jogos em casa e decidir o primeiro lugar do grupo e classificar em primeiro. E eu creio que o São Paulo vai vencer lá, com certeza. Depois temos o grupo E, onde o Atlético Bucaramanga é o líder com 5 pontos, o Racing da Argentina é o segundo colocado com 4 pontos, o Fortaleza é o terceiro colocado com 4 pontos também, mas perde nos critérios de desempate, e em quarto Colo-Colo com 2 pontos. Nós teremos amanhã às 19 horas Atlético Bucaramanga contra o Racing da Argentina, o Atlético jogando em casa, e depois no Castelão às 21h30, amanhã também, Fortaleza e Colo-Colo. Casa Grande, Fortaleza com 4 pontos, empatado no número de pontos, mas uma colocação abaixo pelos critérios de desempate. Sua expectativa, acha que vence o Colo-Colo? O Colo-Colo tem 2 pontos apenas amanhã, Castelão deve estar lotado, um caldeirão lá. Qual que é a sua expectativa para esse jogo, Casão? O Fortaleza praticamente renasceu, né? Aquele problema lá que deu do jogo inacabado, né? Acho que foi o time do Chile lá, o Colo-Colo, foi, né? Jogou por causa da invasão do gramado. No fim, a Conmebol acabou dando os 3 pontos pro Fortaleza, né? Então o Fortaleza acabou renascendo aí. Agora, é um jogo que tem que ganhar, né, você? Senão não vai ter chance. Como é time brasileiro, né? Vamos ficar na expectativa aí de um bom resultado do Fortaleza. O grupo F, o famoso grupo da morte, né? Todo campeonato tem um grupo da morte. Nós temos o Bahia em primeiro lugar com 7 pontos, o Internacional em segundo com 5 pontos, o Atlético Nacional com 3 pontos e o Nacional do Uruguai com 1 ponto. Amanhã teremos na Fonte Nova, que também vai estar lotada, outro caldeirão. A torcida do Bahia vem fazendo uma festa maravilhosa lá nesses jogos. Bahia e Nacional do Uruguai. O Bahia com 7 pontos e o Nacional do Uruguai com 1. Dependendo do resultado, inclusive, o Bahia pode até dar um grande passo para garantir a sua classificação nesse grupo. No outro jogo, temos o Atlético Nacional, que tem 3 pontos, contra o Internacional. Esse jogo é lá na Colômbia. Um jogo difícil, viu? Porque esse Atlético Nacional é um time forte fisicamente, encardido. Então, realmente, esse grupo está bem embolado. Na quarta-feira o jogo do Bahia e na quinta-feira o jogo do Internacional. 2 jogões para a gente acompanhar. No grupo G, temos o Palmeiras, líder com 9 pontos, Cerro Porteño, 4 pontos, Bolívar, terceiro colocado com 3 pontos, e Sporting Cristal é o último com 1 ponto.
Na quarta-feira, 23 horas, jogam Sporting Cristal no Peru contra o Bolívar. E também na quarta-feira, um pouco mais cedo, 21h30, Cerro Porteño e Palmeiras, meu caro Joca, lá no campo do Cerro Porteño. O que esperar? Mais uma vitória? Vai continuar em primeirão folgado da Libertadores? Qual a sua expectativa? Vicente, é um jogo para consolidar a boa campanha, né? O Palmeiras tem tudo para ir lá e voltar com os 3 pontos. Né? O Palmeiras está numa fase maravilhosa jogando como visitante, né? Não vou me recordar o número de vitórias aí, mas faz tempo que a gente não perde fora de casa. Então tem que aproveitar o momento, né? Futebol é momento, impor. O Abel sabe o que ele coloca. Eu não sei que água que deram pro Giai. Eu queria beber dessa água também, porque renasceu o moleque. Ou então começaram a levar ele pra noitada lá, Razera, apresentar o que tem de bom lá em São Paulo. Se for uma água, você arruma uns 20 copinhos desses que Razera vai dar para cada um dos jogadores. Se for aquela água batizada do Maradona também, né? Porque o menino ele veio, ele de uma situação de rejeitado, torcida inteira pedindo para ele ser expulso, chotado do Palmeiras, tá virando mais um ídolo nosso. Então, o Palmeiras tá numa fase esplendorosa, né? Então, Vicente, só para concluir, eu acho que o Palmeiras sim volta com uma vitória, tá? E seria tão bom que se o Vitor Roque fizesse mais um para espantar de vez aquela nhaca do começo, né? Ele pegar confiança, que vai ser muito importante para nós no decorrer de toda a temporada. Pelo grupo H, não temos brasileiros também. Temos o Vélez Sarsfield da Argentina com 6 pontos, o San Antonio Bulu Bulu com 6 pontos, em segundo pelo critério de desempate, o Peñarol tem 4 e o Olímpia tem 1. Amanhã nós teremos às 23 horas o San Antonio Bulu Bulu. Esse ano tem alguns nomes engraçados na Libertadores. Bulu, pra Bulu acabar, Bulu. né? Bulu Bulu, com aquele lá, Bucaramanga. Então temos o glorioso San Antonio Bulu Bulu contra o Peñarol, que está abaixo do Bulu Bulu, inclusive, na tabela. E também, na quinta-feira, às 19 horas, temos o Vélez contra o Olímpia do Paraguai. Lembrando sempre que na Libertadores se classificam para a próxima fase os 2 melhores de cada grupo, e o terceiro melhor classificado vai disputar uma espécie de repescagem contra o segundo colocado de cada um dos grupos da Copa Sul-Americana. Programa Abrindo o Jogo, sempre às segundas-feiras a partir das 8 horas da noite. Participe conosco, mande a sua mensagem, mande a sua brincadeira, mande a sua gozação aqui para os componentes da mesa responderem. Pelos nossos canais do YouTube, do Facebook e do Instagram. Vicente, já que você deixou a bola pingando, tem uns amigos nossos aqui que já estão comentando no Facebook aqui, né? Um abraço pro Plantas da Terra, vovó Irene, que está assistindo com nós. Nosso grande amigo Jefferson Sassi. Quanta polêmica do árbitro, tá ficando chato de assistir o futebol. Jefferson, daqui a pouco vamos tocar em todos esses assuntos. Uma boa noite ao Levi Dalcolete Correia, né? Acompanhando com nós. José Carriel também. É isso aí. Lembrando sempre... Um abraço pro Zequinha. Doutor Zequinha, verdade. Perdão, doutor. Boa noite, doutor Zequinha. Também está acompanhando o programa conosco. Grande Zequinha, sempre participando com a gente aí, Zequinha. Um abraço. Lembrando sempre que no final do programa teremos um sorteio de 1 quilo de linguiça da Casa de Carnes e Supermercados Torresan. Nós vamos, programa Abrindo o Jogo, sempre em nome dos nossos patrocinadores. Nós vamos falar agora, Casa de Carnes e Supermercados Torresan. Qualidade tem nome. Lá você encontra um supermercado completo e um açougue com as melhores opções para um delicioso churrasco e para o seu dia a dia. Rua Bela Vista 504, Zap 99603-9533, 99603-9533. Razera Empreendimentos, construção e reforma do seu imóvel com qualidade e economia, com a Razera Empreendimentos, do alicerce à cobertura, além da venda de imóveis próprios, com todas as facilidades.
pelo zap 997680744, 997680744. Bela Kids, atacado e varejo, com mais de 5 mil itens de moda, festa, casual, formatura, batizado, aniversários temáticos, moda mãe e filha e muito mais para os meninos e meninas a preços imperdíveis e pronta entrega. Belikids.com.br, o Beli com 2 L's, 97402-8989, 97402-8989, com a Daiane ou Bruno. Diva Imóveis, pensou em alugar seu imóvel ou alugar um imóvel para morar? Compra ou venda do seu imóvel? Pensou em Diva Imóveis, há 25 anos realizando seus sonhos. Rua do Comércio 446, pelo zap 99789-8077, 99789-8077, com a Aline ou com o próprio Diva, que jogou muita bola também, hein? Nós vamos falar agora do campeonato da Copa do Brasil, né? Que tivemos uma rodada que nós vamos comentar agora e já vamos dar o pulo para a próxima rodada também, para dizer a expectativa dos nossos participantes aqui. Nós vamos dar um enfoque para os jogos das equipes paulistas, tá? Mas vamos, obviamente, passar os resultados. Nós tivemos, pela terceira fase, o Retrô de Pernambuco empatando com o Fortaleza em 1-1, o Internacional ganhando de apenas 1-0 do Maracanã, isso em pleno Beira-Rio, o Maringá do Paraná empatando com o Atlético Mineiro por 2-2, o Fluminense ganhando apenas de 1-0 do Aparecidense de Goiás, o CSA de Alagoas vencendo o Grêmio por 3-2, esse jogo foi lá em Alagoas. Tivemos o Brusque empatando com o Atlético Paranaense em 0-0. Tivemos o Botafogo da Paraíba perdendo por 1-0 para o Flamengo, mas esse jogo não foi na Paraíba, o Botafogo tinha vendido o mando. Depois tivemos no Morumbi, Ovelha, São Paulo 2, Náutico 1. O que você achou desse jogo? Podia ter sido mais, o placar poderia ter sido mais elástico para garantir um jogo de volta mais tranquilo. O São Paulo começou tomando um susto, né? Aí com o moleque lá fazendo grande jogada lá, o São Paulo conseguiu virar o jogo. Eu acho que poderia ter sido mais, né? Porque jogar lá em Pernambuco lá é meio complicado. Mas olhando aí, citando todos os jogos que você citou aí, praticamente só teve zebra e jogos difíceis, né? Não teve nenhum jogo fácil aí de você falar assim, o Flamengo goleou, o Palmeiras, ou ninguém jogou um jogo assim vistoso, né? Teve times até que perderam. Então, para o São Paulo vencer em casa foi um ótimo resultado. É óbvio que 2-1 é um resultado muito pouco, mas saímos com a vitória. Esperamos que lá a gente vença também, ou até um empate também, não tem problema. O importante é a classificação. E talvez a única goleada é do jogo que eu vou mencionar o resultado agora. O Botafogo venceu por 4-0 o Capital do Distrito Federal. Eu assisti esse jogo. O Capital é um time amador, viu, gente? Eles estavam impressionados de estar jogando no Mané Garrincha lá, todo mundo tirando foto. Na hora da foto oficial do time foi todo mundo tirar foto, porque talvez seja a única oportunidade na vida desses jogadores que eles vão estar participando de uma partida num estádio de tamanha relevância, sendo transmitidos para todo o Brasil, mas foi a única goleada. Tivemos Paysandu 0, Bahia 1, esse jogo, bom resultado para o Bahia porque foi fora de casa. Tivemos Operário do Paraná 1, Vasco 1, Criciúma 1, Red Bull Bragantino 0, esse jogo foi lá em Criciúma. Tivemos ainda Cruzeiro 2, Vila Nova 0. Mais um paulista, tivemos na Vila Belmiro, Santos 1, CRB 1, com Brasão jogando uma barbaridade, pegando pênalti no finzinho nos acréscimos. E vou dizer uma coisa, viu? Que fase! Anderson Razero. Se você conseguir explicar, explica aí
povo santista o que é que está acontecendo e o que aconteceu mais especificamente nesse jogo. Tá dando até suadeira aqui em mim, Vicente, falar do Santos hoje. O negócio tá complicado. Que situação nós estamos vivendo, né? Amigos santistas, amigos do Simundão. Hoje se torna-se toda segunda-feira aqui, quando a gente acha que vai vir uma vitória, ou a vitória hoje nossa está sendo um empate, né? Que é o que aconteceu nesse jogo contra o CRB e quase perdemos, né? Então, mas vai vir dias melhores, vamos torcer por isso daí. E vai vir dias melhores, né? Bom, para esse jogo aí, falando um pouco do jogo contra o CRB, o Santos, além de não vem bem, tanto no Campeonato Brasileiro, como também não começou bem na Copa do Brasil, o empate na Vila Belmiro por 1-1 não foi um bom resultado, pelo contrário, foi um mau resultado, né? Hoje os times têm que fazer resultado melhor em casa para poder jogar, colher o fruto em casa, né? Então o que acontece? Esse jogo o Santos vem de vários desfalques, provavelmente 7, fora Neymar, Barreal, Bom Tempo, tem o próprio Zé Rafael ainda que não estreou, Soteldo que também não jogou nesse jogo, ou seja, o próprio Souza, lateral esquerdo, ou seja, o Santos vem de grandes desfalques, isso está fazendo falta, e fora que isso daí o time também não está entrosado, não está acertando. Mas eu esperava assim contra o CRB uma vitória na Vila Belmiro, né? E não aconteceu, né? Não aconteceu. Esse jogo tivemos a estreia, né, do Kleber Xavier, que com a demissão do Caixinha, que foi demitido, o Santos anunciou o Kleber Xavier como técnico do Santos. O Kleber Xavier que veio, ele trabalhou muito tempo com a comissão do Tite, né? Foi parceiro do Tite. No Santos hoje é uma experiência, a primeira experiência como técnico profissional, mas é um profissional que já tem o mercado, já vem muito tempo, ou seja, já é uma pessoa vivida. Ele veio como o filho do Tite, né? E com a sua comissão. Enfim, através dessa estreia aí, nós esperávamos uma vitória que não aconteceu. Iniciou o jogo, o Santos começou um jogo morno, o Santos depois melhorou. No primeiro tempo, através de Roleiser, fez 1-0, um gol aí chorado, né? Mas fez 1-0. Foi para o intervalo, no primeiro tempo, fora esse gol aí, tivemos poucas oportunidades, também o CRB também teve suas chances, mas veio para o intervalo. No intervalo que a gente achou que o Santos ia fazer 2-0 ou 3, infelizmente inverteu, ou seja, o Santos caiu, tomamos o gol de empate, né? Aquilo ali foi uma situação complicadíssima, e no fim do jogo veio o pênalti, né, bem marcado para o CRB. Pela nossa sorte, Brazão, que veio muito bem, pegou essa penalidade e logo em seguida o juiz apitou o fim do jogo. Podemos dizer algumas coisas positivas que acontecem no Santos, para não falar só negativa. O goleiro Brazão é uma coisa que vem muito bem. Roleiser jogou muito bem também, com garra, com vontade, mas o restante do time tá complicado. É o que nós falamos aqui. Lateral direita nossa, complicadíssimo. Godoy, Sherman, o Aderlan, que voltou agora de contusão, também na minha opinião é fraco. O Santos agora está tentando colocar o Luizão, que é um zagueiro, mas os 2 jogos que ele entrou no Brasileiro e Copa do Brasil, ele não vem bem, né? Então assim, é uma posição que o Santos precisa contratar. Pituca, infelizmente, que é um jogador santista, mas parou de jogar bola, não tem mais aquela explosão, não tem mais aquela vontade. Schmidt, mesma coisa. Ou seja, nessa janela do meio de ano, se o Santos não contratar, vai ser complicado. Mas falando desse jogo, terminou 1-1, o Santos agora vai partir para o segundo jogo na casa do CRB.
Esperamos que até lá bastante jogadores que estavam machucados volte e que o Kleber Xavier corrija, né, acerte a casinha aí, porque para pegar uma vitória lá e sair classificado. Porque se cair agora na Copa do Brasil, daí iremos afundar mais ainda o barco. É isso daí. Falamos um pouquinho do Santos aí. E eu vou fazer 2 comentários aqui. O CRB não é um time bobo não, viu? Tá em 6º lugar na Série B. Time entrosado, tá jogando bem. Teve uma mudança de treinador lá. Depois da mudança conseguiu resultados bons. E nesse jogo contra o CRB, que atuação desastrosa do Gil, né? Ele entrega uma bola que sai o gol de empate e depois faz um pênalti bobo nos acréscimos. Já parecia eu quando jogava no Mirim do Comercial. Só fazia besteira. Mas eu vou dar uma notícia boa para você, Azera. Com certeza, depois dessa atuação do Gil, o técnico vai colocar o Luan Pérez para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Aí depois você comenta a atuação do Luan Pérez no Campeonato Brasileiro. Vamos comentar, sim. Quem sabe, né? Mas a gente fala do Gil, mas ali tem vários pontos, né? Porque quando você não tem uma contenção no meio de campo, que é o coração do time, né? Que são o primeiro médio volante e o segundo, não tiver um combate sério hoje, onde o Palmeiras tem, o Corinthians tem, você abre a defesa. Mas assim, o Gil falhou, né? Tá pesando de repente a idade dele aí, mas tem vários setores do Santos que precisa melhorar muito e, na minha opinião, reforçando, porque a parte técnica é complicada. Lembrando que o Gil, só para aproveitando o gancho aí, o Gil declarou que ele tinha a intenção de encerrar a carreira, mas como o Neymar veio para o Santos, ele mudou de ideia. Mas o Gil, voltando rapidamente, o Gil, ele estava no reserva, o Caixinha tinha sacado ele, né? O Santos daí não vinha com bons resultados, ele voltou no Campeonato Paulista para a condição de titular, o Santos melhorou, né? E depois, né, aconteceu tudo aquilo lá, o Santos caiu fora no Campeonato Paulista, começou o Brasileiro, onde nós achamos, santistas, que o Santos tinha tudo para fazer um campeonato melhor. Começou mal, os zagueiros falhando, o lateral direito, meio de campo péssimo, e assim vai. Jogadores se machucando, então tá complicado. E ó, notícia aí de última hora, hein? Fernando Diniz é o novo técnico. Tá quase sendo contratado aí pelo Vasco. Quero ver aquela zagueirada ruim de bola do Vasco sair jogando. A confirmar aí nas próximas horas. E tivemos um excelente resultado do Esporte Clube Corinthians Paulista. Novo Horizontino 0, Corinthians 1. Esse jogo foi lá em Novo Horizonte, Casagrande. Qual a sua análise aí? Na minha opinião, um belíssimo resultado do Corinthians. Sim, o jogo foi um pouco truncado, né? Para variar, como o time da casa, o Novo Horizontino partiu para cima desde o começo, tá? Já perdeu uma chance de começo com o Flávio Diego que o Cássio evitou. Cássio, tem um caso da cabeça ainda. O Souza. O Cássio ainda. Se fosse o Cássio, não evitava. Se o Cássio não evitava. Mas um dos primeiros lances de ataque do Corinthians, né? O Hector Hernandes, que jogou no lugar do Gilberto, até porque o Dorival que estranhou, né? Colocou um time alternativo, tá? E no segundo tempo também, que era óbvio, né? O Novo Horizontino partiu para o ataque, só que a defesa se portou bem, o Corinthians segurando um pouco atrás e partindo nos contra-ataques. Como o primeiro jogo, você disse, né? Jogo de fora, jogo da Copa do Brasil, que é um torneio muito rentável financeiramente, então, é um torneio que todos querem participar, né? É um dos melhores torneios do ano, né? Pelo motivo que eu falei da questão financeira. E como jogou fora, muito bom resultado, né? Eu acredito que agora na volta, deve ser dia 20, se não me engano, o time deve, engrenando agora, né? Dia 21. Dia 21, tá? O time engrenando pelo que está aparecendo, né? Por resultado do Brasileirão, o time vai engrenar. Então eu acredito que deve passar. Espero que passe, né? E tivemos ainda mais um excelente resultado de uma equipe paulista. Tivemos Ceará 0,
Palmeiras 1. Esse jogo foi lá no Castelão, onde não é fácil jogar. O Ceará tem um bom time. Joca, sua análise aí deste que também foi um excelente resultado para o Palmeiras. Vicente. Antes de comentar, eu queria mandar um abraço pro Paulo Zanella, que também... boa noite, amigos, e bom programa, e viva palestra. Boa noite, Paulo Zanella. Tô meio preocupado, viu, Pachani? Para próximo programa que tem aqui, vai ter que colocar um pouquinho de lenço aqui, porque a choradeira santista tá deixando a gente deprimido aqui, viu? Nem lá. Olha, eu vou lá pra você. Viu? O discurso de Razer aqui me deixou deprimido. Não tem nada que presta lá então no Santos. Tá feia a coisa. Ó. Quando a gente passa por essas fases, eu passei 2 vezes por essa fase, é complicadíssimo. Falando do jogo, que nem a Abel, né, comentou. Jogar no Castelão é difícil, né? Por causa da umidade, né? Da temperatura lá é um pouco elevada e então tudo é um fator, cara, é pros dois, mas é um fator que quem não tá acostumado. E o Palmeiras fez um jogo burocrático, né? Assistiu o jogo inteirinho, a nossa zaga, né? Tudo acontece quando vem um bom jogador. O Palmeiras estava capengando, foi só Gustavo Gomes voltar, acabou o problema. Não sei se vocês perceberam, né? Tem boas peças na nossa zaga, mas o xerifão ele sabe comandar, né? E tanto que um cruzamento do Estevão, né? Que já está nos deixando um pouco triste, que vai embora. E gol do nosso capitão. Um placar clássico, né? Para garantir vitória, 3 pontos. O único medo meu, Razera, sabe o que é? O Palmeiras apronta uma todo ano. Todo ano o Palmeiras apronta uma pichotada. E só faltava ser a volta do Ceará perder em casa, né? Que nem perdeu pro Bahia, né? Do Bahia não é Brasileirão, ponto corrida, mas... Perdão, pessoal. De perder classificação. Mas eu acredito que não. O Abel tá com o time na mão, ele como sempre, né, passou um momento difícil aí e o nosso esquadrão tá afiado, graças a Deus. Giai jogando muito, Estevão jogando, Felipe Anderson, meu Deus do céu, o que eu falei uns programas atrás aqui de Felipe Anderson, e ele tá jogando bola, colocou ele no lugar que ele sente a vontade, ele tá jogando bola, né? Flaco Lopes deu a sua contribuição. O que foi ele, depois a gente vai falar do Brasileirão, mas ele é isso aí, perder gol fácil, mas deu a sua contribuição. E eu acredito que o Palmeiras vai classificar para as oitavas de final. E Joaquim, aproveitando que você falou várias vezes do Abel aí, o Abel vai para a seleção brasileira ou vai ficar no Palmeiras? Eu acredito que o Abel Ferreira é o novo técnico da seleção brasileira. Eu confio muito nos comentários de Veloso, né, ex-goleiro. Eu acompanho as lives dele, ele é um cara coerente. Ele não é muito coerente, ele é emocionado, mas quando ele solta a informação, ele se baseia antes. O papo, Vicente, é esse. Leila deu aval para Edinaldo falar com Abel, então ela já liberou. Agora tá na mão de Abel Ferreira. O papo é o seguinte: Abel Ferreira assumiria para essa próxima data FIFA, faria convocação, treinava. Acabando a data FIFA, ele voltava para o Palmeiras e ficava até o Super Mundial. Encerrou a participação do Palmeiras no Super Mundial, encerra o contrato do Palmeiras e assina o contrato definitivo com a CBF. Porém, Mauro Betting, também outro jornalista, né, que tem credibilidade, ele diz que o staff dele comenta que se ele só assumiria uma seleção se fosse a de Portugal. Então, eu prefiro ficar com a segunda opção, né? Porque, já falei, é Deus no céu e Abel Ferreira em lá, né? Mas, eu posso ver o deixo? Claro. Não, eu tava vendo ontem a questão da opção do Jorge Jesus, né? Segundo os comentários, o pai do Neymar barrou a vinda junto à CBF. Por causa do Neymar, teve essa conversa aí. É mole? Teve essa conversa. Eu não duvido que isso tenha acontecido, viu? Uma das razões principais da saída do Neymar lá da Arábia foi justamente o Jorge Jesus. Não, sim. Mas, viu? É o fim do mundo, né? Se ele tivesse poder, cara, de interferir junto com o presidente da CBF, a contratação do treinador, o futebol deve estar engolado que, olha... E antes só do Ovelha falar, mais uma informação, o New York Times, que digamos assim, não é um dos jornais que tem mais credibilidade em matéria de futebol,
não estou falando do jornal em si, mas não tem uma tradição para dar furos sobre futebol, até porque o futebol não é o principal esporte dos Estados Unidos, noticiou hoje que o Ancelotti acertou a sua rescisão com o Real Madrid e que ele estaria já acertado com a CBF. Vejam, deu no New York Times, não sou eu que estou falando, mas a rescisão do Ancelotti com o Real Madrid parece que está basicamente acertada, estão acertando valores. Desculpa, Ovelha, pode falar. Sem problema, meu amigo. Aqui todos temos voz. Eu queria perguntar para o Joaquim o que ele achou da estreia do menino lá que veio do Atlético Mineiro, né? O zagueiro, o Fux? Não, o Paulinho. E depois eu queria perguntar para você o que você está achando do campeonato do Bahia em todas as competições. Que eu tô achando que o Rogério Ceni tá fazendo um excelente trabalho. Eu gostaria depois de ouvir sobre você. Rogério Ceni, não? Meu Deus do céu. Não é minha opinião. Olha o Bahia como ele tá bem em todas as competições. Tô brincando, velho. Ó, respondendo você, velho, o Paulinho ele já vem pronto para ser titular. Ele só não é titular porque ele tem que recuperar a forma física, condição de jogo, ele tem que passar por minutagem para ele ter fortalecimento muscular. Ele estando pronto, ele é titular em qualquer time do Brasil. Tá? Então, sobre o Paulinho, ele é titular do Palmeiras. A única coisa só que eu queria pôr aqui, posso ver? Só para encerrar o assunto seleção. Joaquim, comentarista do programa Abrindo o Jogo. Contratar Jorge Jesus para ser técnico da seleção brasileira é mais perca de tempo do que mandar Dunga voltar. Gente, esse cara ele é atrasado. Ele só deu certo no Flamengo porque o Flamengo tinha um dos melhores elencos que eu já vi jogar na minha vida. Mas escrevam o que eu tô falando. Se Jorge Jesus for técnico da seleção brasileira, é pior do que estava Dorival, Diniz e vai. Agora, se o The New York Times tiver certo, Ancelotti é a bola da vez, né? Ainda mais, né, Vicente? Para não tirar nosso Abelzinho, né? Português bonitinho, deixa ele lá no Palmeiras, lá, quietinho. Desculpa, Casão, só para não perder o foco, prestigiar o pessoal que nos acompanha no Facebook aqui. Tem a Fátima M. Ferreira, a mulher que manda lá na minha casa, mandando boa noite aqui, um beijo, meu amor, obrigado. Até que enfim assistiu um programa meu, né? Te amo, te amo pra ela. Eu amo muito demais. Mais de 20 anos aguentando esse velho aqui. E Luquinha, Lucas Bis. Luquinha. Boa noite, Luquinha. São Paulo cai ou cai? Cai, né, Luquinha? Desculpa, Casão. Luquinha gritou aqui, gol do Bragantino, né? Passou alegria, o Palmeiras vai fechar essa rodada com o líder, viu? O Bragantino ganhou de 1-0 aos 47 de segundo tempo, o Isidro Pita. Nossa. Não, mas o Bragantino tá em segundo. É segundo por causa de um gol a menos. Um gol a menos. Um gol a menos só. Se ganhasse 2, ele empataria em número de gols, só que em gols marcados ficaria na frente. Se ganhasse 2 gols. Como ganhou de um só, o Palmeiras continua líder. Bom, vamos responder ao que a Ovelha nos encaminhou, né, Joaquim? Bom, só falando para mim, antes de responder o que a Ovelha perguntou, falando da seleção, para mim é um ponto de interrogação grande, cada hora falando uma coisa. Para mim a CBF tá perdido, um técnico, seja Abel, Ancelotti ou Jorge Jesus, sabendo o que passa dentro da CBF, eles vão ter que exigir muita coisa antes de pisar lá. Então, assim, eu tô apostando ainda em falar quem que vem. Para mim ainda águas irão rolar. Então vamos aguardar mais uns dias aí, porque a CBF está tentando, mas pela bagunça, acho que muitos técnicos não estão querendo, né? Falando do que nosso amigo Ovelha São Paulino perguntou, do Bahia, né? Grande Bahia, Salvador. Bora, Bahia! Técnico Rogério Ceni, que já está lá há um tempo fazendo um bom trabalho. Por que um bom trabalho? O Bahia já passou por algumas situações complicadas. Rogério Ceni, para mim, é um técnico que está pegando bagagem, né? Desde quando ele começou aí a carreira como técnico, está aprendendo muito no meio esportivo. A gente já sabe que ele foi um grande jogador, tinha uma grande visão e está passando isso daí agora como técnico para campo para os jogadores. O Bahia, no passado, depois que virou SAF, né? Tá tendo algumas reformulações no elenco, né? O brasileiro agora
entrou alguns jogadores, até tinha o Jean Lucas, que era do Santos, está jogando no Bahia, Everton Ribeiro, entre outros bons jogadores. E o principal é ter mantido o Rogério Ceni. Continuidade, né? A continuidade. Não foi lá os maus momentos que o Bahia passou, demitiu ele, não. A diretoria do Bahia está de parabéns, segurou o Rogério e agora está tirando os frutos, né? Já tirou, porque ele classificou o Bahia já no ano passado para Libertadores, né? Já classificou para Libertadores e águas crescentes agora. E tá vindo. O Bahia tá fazendo uma boa Libertadores, um bom campeonato brasileiro e assim vai. Então tá colhendo fruto. O Bahia tem bons jogadores e com bom técnico é um time que pode brigar aí. Quarto de final, Razera. No mínimo, quarto de final. Semifinal, mas acho que quarta de final, de repente até uma semifinal, pode chegar assim na Libertadores. Até visando o Campeonato Brasileiro também, é um time que vai brigar ali pra parte de cima. De repente um quarto, quinto lugar, até um terceiro. Tá em sexto, né? Com 12 pontos hoje. Então o Bahia tá com em sexto, acho que é o início de campeonato, mas mostra o poder, a liderança que o Rogério Ceni tá tendo nesse time. Então tá de parabéns o Bahia, tá parabéns o Rogério Ceni. Que jogada do Eric Pulga, do gol do Bahia contra o Botafogo. Hein? Nossa Senhora. Tá sendo uma das melhores jogadores do campeonato. Tá. Ovelha, posso? A pergunta foi... só para emitir minha opinião. Não é por causa do Palmeiras, mas vocês viram. Diretoria inteligente é aquela que dá sequência, né? É claro, se for porcaria tem que mandar embora logo. Mas quando você tem um cara que... Se a diretoria acredita no projeto dele, deixa ficar. Porque o Rogério foi especulação de mandar ele embora lá, né? Não tava... olha o resultado. Então assim, hein, Vicente? Esses dias eu vi uma daquelas, quando eu coloco o Abel no Palmeiras, todo esse tempo, os outros times, quanta troca de treinador. Isso futebol brasileiro, é amadorismo por causa disso, né? O Santos é o time que mais troca. Acho que sim. É técnico. Acho que sim. E o pior de tudo, contratos mal feitos, né, Razer? Porque ainda sobra dinheiro para pagar, né? Milionários. Não, mas se eu não me engano, a maioria dos times pagam treinadores até hoje. Tem, por exemplo, vou dar um exemplo, o Dorival Júnior. Ele está hoje no Corinthians, mas ele ainda tem para receber. Um exemplo bobo, né? Tem ainda do Sport, do Santos, não sei quem. Porque são. São Paulo, Flamengo, tudo. Dívidas, né, intermináveis. É isso aí. Programa Abrindo o Jogo, sempre às segundas-feiras, às 20 horas, pelos nossos canais do YouTube, do Facebook e do Instagram. Lembrando sempre que ao final do programa teremos o sorteio para aqueles que participarem de 1 quilo de linguiças do Casa de Carnes e Supermercados Torresano. Programa Abrindo o Jogo, sempre em nome dos nossos patrocinadores. Distribuidora de bebidas Cidade Jardim. Tudo em bebidas, cadeiras, mesas, para você programar o seu evento. Sempre tem uma cerveja bem geladinha lá. Procure o Flavinho ou o Guto e faça o melhor negócio com os melhores preços de toda a região. Fica na rua Indalécio Costa, 741, fone zap 996163467, 996163467. Autoposto Cancian. Passa no posto Ipiranga e abasteça com os combustíveis de qualidade comprovada e com o melhor preço e o melhor atendimento. Espaço Educacional. A Estácio chegou em Cerquilho. Estude com a facilidade do EAD ao vivo ou 100% online na maior faculdade do Brasil, além de inúmeros cursos presenciais profissionalizantes para o seu aperfeiçoamento. Fica na Avenida João Pilon, 271, em Cerquilho. Desculpa. Fone Zap 99817-0819. 99817-0819. Pingo de Gente, a sua loja virtual, onde você encontra tudo para a sua princesa, desde o batizado até a formatura. pingodegentebabykids.com.br ou através do Mercado Livre e da Shopee na loja virtual. E vamos falar agora sobre o grande campeonato do Brasil, o Brasileirão 2025, onde estamos na 7ª rodada. Ainda, como foi dito aqui hoje, não chegamos ainda
a um quarto do campeonato, mas as coisas vão começando a tomar rumo. Quem quer título tem que estar lá em cima, tem os que vão ficar aí na metade da tabela, os que vão lutar para sair. Lembrando sempre que esse ano vai ser um pouco diferente dos outros anos anteriores, porque agora em julho nós teremos uma parada para o Super Mundial Interclubes. Então muitos times vão ficar sem jogar, alguns brasileiros vão para o Super Mundial, haverá uma janela de transferência, então alguns clubes poderão fazer contratações. Então é um ano atípico do campeonato, mas o fato é que já estamos na 7ª, quer dizer, vamos para a 8ª rodada. Nesse final de semana aconteceu a 7ª rodada, sendo que 2 jogos hoje. No primeiro jogo, o Bragantino venceu o Mirassol por 1-0. Com esse resultado, assumiu a 2ª colocação de forma isolada. E neste momento, o Atlético Mineiro está ganhando do Juventude por 1-0. Mas vamos aos resultados que já aconteceram. No Maracanã, tivemos Fluminense 2, Sport Recife 1. Tivemos Ceará no Castelão 1, Vitória 0. Bahia, que agora há pouco foi comentado, 1, Botafogo 0. Tivemos Cruzeiro 2, Flamengo 1, um jogão também. Sempre essa história de lei do ex, né? Então o Gabigol no Cruzeiro fez gol no Flamengo, o Arrascaeta no Flamengo fez gol no Cruzeiro. É um troca-troca danado aí. Casagrande, você queria comentar esse jogo? Não, pode falar aqui. Não, só rápido. Eu acho uma idiotice não comemorar o gol, né, meu? É besteira. Viu? Quem paga o salário é o clube, né? Não tem esse negócio. Eu concordo com você. Eu concordo com vocês, viu? O Yuri fez gol fez 2, 3 gols contra o Inter, que era o ex-clube dele, né? Que foi lá e se jogou pra torcida, velho. Desculpa, Casão. Não, eu queria falar o seguinte, não sei se vocês assistiram esse jogo do Cruzeiro e Flamengo, mas antes, todos os jogos fossem igual esse jogo de ontem, viu? Um belo jogo de futebol, tanto no primeiro como no segundo tempo, que eu me recordo, posso estar enganado, que os amigos viram, acho que nenhuma interferência do VAR, acho que nenhuma, né? Ou se houve alguma, teve uma? Que seja, mas passou desapercebido, foi pouca coisa, tá? No pênalti marcado no final do jogo também, pênalti legítimo, tá? O VAR também não interferiu, Então, um grande jogo, tá com pouca interferência do VAR, ao contrário do próximo jogo, o jogo que nós vamos comentar, né? Que o VAR pitou o jogo, esse jogo de ontem não, viu? Belo jogo de futebol, com 2 grandes equipes, o Cruzeiro cresceram no campeonato, tá? Então, antes todos os jogos fossem iguais ao jogo de ontem, viu? Tivemos então hoje Red Bull Bragantino 1, Mirassol 0, esse jogo já acabou, e em andamento o Atlético Mineiro está ganhando do Juventude. Esse jogo é lá no Alfredo Jacome, em Juventude, em Caxias do Sul, e o Atlético está ganhando. Tivemos na sexta-feira, lembrando que na quinta foi feriado, né? Na sexta-feira às 21h30 no Morumbis, São Paulo 0, Fortaleza 0. Ovelha. Tá difícil. Mais um empate. O rei dos empates esse ano de novo tricolor. Embora em 2021 a gente teve um começo do campeonato com 11 empates, né? Em 2021, se não me engano. E não brigamos para cair, porque depois o time se recuperou. A gente vai ter que aguardar agora, né? Os meninos estão agora entrando no time agora. Os Beldia precisa arrumar um padrão de jogo pro time. Temos esperando agora, o Lucas voltou, o Oscar precisa voltar também, porque precisa mesclar um pouco a juventude com os mais velhos, né? E para ajudar a temporada também, perdemos o Calério, o Arboleda estava machucado, o Pablo Maia também está voltando, ainda bem também. Coisas boas ainda está para vir ainda, né? E só lembrando, né? O São Paulo às vezes faz umas besteiras, né, cara? Tava vendo esses dias aí, o Lucas Ferreira, que agora está estourando São Paulo, o menino lá, já tem sondagem de Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo. Muito bom jogador, hein? Muito bom jogador. Aí o São Paulo foi lá e correu para fazer um novo contrato pro menino, né? Por que não faz antes, né? Tipo, fez já a hora que terminou a copinha lá com o menino lá com o cortador de cana, né? O pedreiro. O pedreiro, né? Rian Francisco. São Paulo já foi lá e fez um contrato, a cláusula de 371 milhões. Então,
tem que valorizar a base, cara, porque o forte do São Paulo sempre foi a base. Como no passado o Santos, a base do Santos era forte, né? Infelizmente hoje nem a base do Santos está salvando. O São Paulo, querendo ou não, ainda está criando receita com a base. O dia que fechar a base do São Paulo, como estão querendo aí virar SAF, vender base, vender tudo que já está prontinho, que é mais ou menos assim, né? Todo mundo quer privatizar, estrada que já está pronta, tudo que já está pronto, né? Ninguém quer vir tirar do papel e fazer novo, né? É o que estão querendo fazer hoje, por exemplo, São Paulo, já fizeram no passado aí com outros clubes, né? Vê aí o Botafogo aí tá atolado de dívida, o próprio Atlético Mineiro tá atolado de dívida. Não, o São Paulo também está, mas sem ser SAF, né? E mesmo o Flamengo, o mesmo o Botafogo, o Flamengo, o Atlético Mineiro, que são SAFs, estão atolados em dívidas. Olha a dívida do Atlético Mineiro aí, milionária, bilionária, né? Então, eu acho que tem que dar força. O Zubeldia demorou demais para pôr os meninos para jogar, para mesclar os meninos. E eu creio que o São Paulo vai colher bons frutos aí com os 3 meninos aí, com o Matheus, com o Lucas Ferreira, com o Rian, até o Ferreirinha agora que está em boa fase. A única perda aí, né, foi o Caleri, né, querendo ou não, é aquele cara que prende a bola lá na frente, né, porque o São Paulo está jogando um jogo muito de bate e volta, e isso daí está sobressaindo, está sobrecarregando muito a defesa do São Paulo. Tanto é que outro jogo aí, um jogo passado, aí teve até discussão, né, do Ferrarese, com o Alan Franco lá, com o Luciano, com o André Silva. Então precisa rever esses conceitos aí. Fora isso, eu acho que a gente ainda tem muita linha para queimar ainda. E algumas curiosidades aqui sobre essa campanha do São Paulo. São Paulo, em 7 jogos, teve 6 empates e 1 vitória. E não sofreu, logicamente, nesses 7 jogos, não sofreu nenhuma derrota. É a única equipe invicta no campeonato. Apesar de estar com apenas não, né? Depende da referência. Eu ia falar apenas 9 pontos, aí eu lembrei que o Santos tem 4. Mas se comparado com os Palmeiras e Bragantino, que estão na liderança, tem 16. Mas então São Paulo, 7 jogos, 6 empates, 1 vitória, nenhuma derrota. Única equipe invicta no campeonato. Se você usar de parâmetro Palmeiras ou Flamengo, eu acho que já não tem como lógica, né? Eu acho que a gente teria que usar parâmetro para o São Paulo hoje, teria que ter parâmetro, seria o próprio Bahia, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, esses times seriam os parâmetros nossos, porque o Flamengo e o Palmeiras vão brigar lá em cima. Eu acho que o campeonato já praticamente é esses dois que vão brigar lá em cima. Agora lá embaixo tem bastante, tem Juventude, tem o Mirassol, tem o Sport, tem não sei se o Ceará vai continuar com uma boa campanha. E eu não creio que o Santos vai cair. Uma hora ou outra o time vai se acertar. Eu não creio que o Santos vai cair de novo. Eu creio que uma hora ou outra vai ter parada no meio do ano, os times vão se acertar, vai ter janela. Tem muita coisa para rolar nesse campeonato ainda. Eu acho que não cai, minha opinião. Tivemos ainda na Neoquímica Arena no sábado, às 18h30, um jogão de bola. Corinthians 4, Internacional de Porto Alegre 2. Um jogo que teve uma curiosidade. O jogo foi apitado pelo VAR. A atuação do árbitro foi uma das piores que eu vi nos últimos anos. Ele estava perto de todas as jogadas e conseguiu errar em todas as jogadas. Na minha opinião, depois os colegas poderão falar melhor aqui, Casagrande com certeza acompanhou mais de perto, embora tenha assistido o jogo também. Eu acho até que o VAR acertou nas decisões. Mas teve que ser acionado, teve que chamar o árbitro, porque o árbitro, estando quase que de frente para todos os lances, não conseguiu acertar, não teve correção na arbitragem, uma péssima arbitragem de um árbitro que é árbitro FIFA. Casagrande, Corinthians 4, Internacional 2, o que você achou desse jogão de bola? Você quer falar do jogo primeiro ou da arbitragem primeiro? Qual dos dois? Fala primeiro da arbitragem. Polêmica. O Corinthians sobrou nesse jogo, hein? Não, eu gostaria que o Paulo Zamonelli, uma coisa assim que é o nome dele, né? Que ele falou, é árbitro FIFA, né? E o árbitro do VAR é um rapaz que está começando agora, só para você ter uma ideia.
acho que entende mais de futebol do que o árbitro FIFA, né? É lamentável a gente ver uma arbitragem dessa, né, meu? E você falou, são lances que o árbitro estava perto, próximo, em frente, entendeu? Só que o que eu venho falando que faz tempo. Infelizmente tem alguns árbitros, meu, que eles estão deixando, eles não querem se comprometer. Tipo assim, tô em dúvida, beleza, deixa rolar, que depois o VAR, se foi irregular, o VAR vai me chamar e a gente corrige. Tá? Foi o que aconteceu. Nos lances, você falou que você acertou todos, eu discordo do lance da expulsão, muito embora seja a favor do Corinthians, né? O lance, porque foi a expulsão do Inter, acho que o lance da expulsão do Bruno Henrique não deveria ter sido expulso. Até porque antes, o Ranieri faz a falta antes, né? Faz a falta, o árbitro não marca, e na sequência, ele não pega, o Ranieri continua com a bola, e ele não pega o Ranieri acaba pulando, e como o lance era de amarelo, o VAR não pode interferir. Mas podia ter uma comunicação ali do quarto árbitro, do Bandeira, que estavam perto, que não viram, né? Que também não ajudaram em nada, né? Ou seja, a lambança foi geral, entendeu? Mas é lamentável, tá? Um árbitro FIFA com tantos erros desse jeito, né? E pena que foram lances bonitos, né? Tanto o primeiro gol desculpa, o Alberto, que não valeu, como do Memphis, do Memphis, falando gols que não valeram, né? O gol do Memphis foi um golaço, ele pegou praticamente de primeira, né? Que a bola deu no travessão e entrou. O duro que fica, o jogador acaba até pagando um bico, né, cara? Porque vai lá junto com a galera, torce, vibra, tudo, mas não valeu nada. Bota a fita. Fica um negócio até constrangedor pro jogador, às vezes, né, cara? Todo mundo, né? Mas, falando no jogo, meu, 4-2, uma bela exibição no Corinthians, né? Como disse aquele menino do jogo aberto da banda lá, o Sgarbi, né? Os jogadores já estão sentindo o dedo do Dorival aí, né? Ficou marcado isso aí quando ele falou, quando o Dorival estreou para São Paulo, né? Ele falou isso aí. Então, tá. Mas já deu para perceber que o Dorival já tendo uma interferência positiva no grupo do Corinthians, né? Ele entrou ontem com um sistema de 4-4-2, né? Com 4 jogadores no meio de campo, mas o Carrilho e o Romero um pouco mais para o lado, né? Com o Memphis e o Yuri na frente, e mais segurando um pouco atrás o Ranieri com o Rodrigo, com o Ramírez, né? Deu certo, muito embora o Inter acabou virando no primeiro tempo ainda, mas no segundo tempo, principalmente após a expulsão do Bruno Henrique, as coisas mudaram para o Corinthians. O Corinthians partiu para cima. Aí o Dorival fez algumas alterações, né? Colocou o Coronado, que tem que colocar para jogar, um cara que ganha 2 pau por mês, mano, tem que botar para jogar mesmo, né? E entrou bem. E o Corinthians partiu para cima. Mudou para o esquema 4-2-4, de um 4-4-2 passa para um 4-2-4, e eu acho que o jogador, o time Corinthians, quando joga em casa, o pessoal sempre fala, mas o Corinthians é muito forte na arena. Realmente mas tem alguns jogos que eu estou devendo. Sábado não, sábado o grande jogo, como falei no segundo tempo. Eu acho que o Corinthians, da forma que está, com alguns reforços, principalmente num zagueiro, o Corinthians precisa de um zagueiro. O Corinthians está com 4 zagueiros hoje, nenhum está me agradando. Aquele André Ramalho, que quando foi contratado, na minha opinião, é o melhor zagueiro do time. Hoje caiu muito em produção. O Kaká é fraco. O melhorzinho que tem, muito embora seja lento, é o Gustavo Henrique, que está machucado, não pôde jogar. Félix Torres, meu Deus do céu, aquele lance que ele foi expulso do meio de campo ali, aquele ali era para ter a punição salarial dele, viu? Porque é lamentável jogar fazer uma expulsão naquela lá. Então, acho que se o Corinthians contratar um bom zagueiro, cara, pra fazer dupla com o Gustavo Henrique, mas tem que ser zagueiro para jogar, tem que ser. Tá? Se não der agora, vai tocar o barco até a janela e tentar contratar. Você precisa de um lateral direito também, pelo menos para fazer sombra pro Mateuzinho, porque o Léo Maná é fraco, muito fraco. Lá na esquerda, você tem 3 laterais. Desculpa bem falta de informação, eu não sei porque o Angilieri não jogou, nem no banco não ficou. E ele entrou com o Hugo ainda, que também é fraco. O melhorzinho aí depois do Angilieri, é o Bidu, que acabou entrando no segundo tempo, né? Que inclusive deu
Acho que deu um passe de cabeça pro Alberto empatar, 2-2. E eu acho que é o seguinte, eu entendo que do meio para frente, o Corinthians tem um bom time, tá? Principalmente com o Yuri e o Memphis, que eles se entendem muito bem lá. Então, se os dois forem bem, com o Garro voltando, que faz o elo de ligação, o Corinthians vai fazer um bom trabalho. Só que tem que contratar jogador, pelo menos, no mínimo, uns 3 jogadores aí, para tentar fazer frente pro Palmeiras e pro Flamengo, né? Que são as 2 melhores equipes do campeonato. E vamos que vamos, Timão! É, isso aí. Belíssimo jogo mesmo. Tivemos ainda das equipes paulistas, ontem às 16 horas, Vasco da Gama, provável destino de Fernando Diniz, 0, Palmeiras 1. Joca, o que é que você tem a nos dizer sobre isso? Joaquim queria abrir um link aqui, só uma exceção, né, Joca? Pra ler, Você vai ler diretamente para um amigo nosso aqui, né? mandaram uma enquete para nós dois aqui, viu, Ovelha? Antes de citar, né, agradecer, boa noite, Eric Zanacleto, também está acompanhando o nosso programa, sempre nos assiste. César Bepim, avante palestra, boa noite. É o seguinte, Ovelha, Leandro Guizzi Fuzi, conhece? Vulgo Oscar. Parabéns pelo programa, meus amigos. Excelentes comentários. Ovelha, aposto uma caixa de cerveja pro Joaquim que o Santos não cai, pois eu não bebo e não tenho essa coragem. Risos. Tem coragem? Tá falando pra você apostar uma caixa de cerveja no Santos? Porque você falou que o Santos não cai. Não, eu acho que o Santos não cai porque eu acho que ainda tem times piores que o Santos. Vai apostar ou vai? Só que é o seguinte, eu sou daquela opinião assim, eu só aposto no meu time. Tá certo. Tá bom, então eu vou fazer as vezes de Leandro Guizzi e vou apostar uma caixa de Heineken 600ml que o Santos não cai, Joaquim? Uhul! Porque Eu vou ser bem honesto. Minha opinião, tá, sobre o Santos. Quando o Neymar voltar, Zé Rafael estiver jogando, né, Soteldo numa boa fase, o Santos fica... Rony... Rolês era bom, né? Rolês era bom. Para 65 milhões também tem que ser bom. Rolézer, Guilherme. Aí, na minha opinião, o Santos sai de postulante a rebaixamento para uma Sul-Americana, meio de tabela. Então, só por isso que eu não faço essa aposta agora. Tá bom? Agora, falando do que interessa, que é o líder do campeonato, né? Aquele que chama a audiência, que o povo fica inflamado com o Abelzinho, ajoelhado ali na beira do campo, fazendo estratégia, né? Só pra te falar, viu, Vicente? Pepa. Caiu. Repara do esporte. Ontem já, depois que Então, esse Pepa... Fluminense tá derrubando todo mundo. Isso que eu ia falar, a casa de Renato Gaúcho, ele rebaixou uns 4, 5 já. foi sábado, né? Foi sábado. E quer trocar? Ok. Chega agora. Palmeiras teve um jogo. A visão que eu tive do jogo do Palmeiras ontem, o Palmeiras ele não estava bem. O Palmeiras está sem muita criatividade, com pouca finalização. Mas jogar contra o Ceará lá é complicadíssimo, né? Então, não é o Ceará, não. Vasco da Gama. É Vasco da Gama. Desculpa. Brasil, né? O Vasco, contra o Vasco foi complicado. O Palmeiras estava sem criatividade, porque o time do Vasco é ruim, né, gente? Vai que é candidato a rebaixamento, também não tem o que fazer. Ainda o técnico me faz um favor de tirar Verrete, Felipe Coutinho. Poupou, né? Poupou, não sei pra quê, né? Um time desse não tem que poupar nada, né? Pedreiro tem que trabalhar a batelagem e fazer concreto no outro dia, não tem esse negócio, né? Então, acho que assim, o placar só não teve um placar tranquilo, favorável de 2-3-0. Por causa disso, o Palmeiras ele não foi muito efetivo. Tanto que no gol da vitória, né? O gol do Tigrinho foi numa roubada de bola do Richard Rios, né? Que ele é sempre... Richard Rios, a garra desse moleque é algo fora do comum, né? Que pena que vai embora também no meio do ano, viu? Já tem informação quentíssima já. Manchester United tá querendo ele... Bom, tomara que seja só especulação. Ele, na minha opinião, é o melhor jogador de meio de campo. Sim. Nossa, mas ele ir pro Manchester lá, que não tá dinheiro, numa né, fase... velho? Não, mas eu valor, entendo, né? mas lá tá desvalorizando. Todo mundo que tem lá tá desvalorizando o cara, velho.
Então o Palmeiras, Vicente, o Palmeiras fez pro gasto. O importante é que o Tigrinho saísse, né, da nhaca da estreia de gol e assumir a liderança. E agora, bola para frente, estamos, graças a Deus, em todas as frentes, vamos brigar por todas. Não dá para disputar tudo porque chega numa hora que vai ter que fazer algumas escolhas, né? E eu acho que a prioridade do Palmeiras no começo do ano eu já falei, primeiro de todos é a Libertadores. Palmeiras vem forte. Se abocanhar alguma outra coisa vai ser lucro, mas é Libertadores. Bom, E no Mundial? Mundial, Casão. O Palmeiras vai participar do Mundial. Né? Eu não sou nenhum bobão pra falar, não, vamos ser campeão. Calma. Se o Palmeiras passar da primeira fase, eu já vou estar muito orgulhoso, porque só me faltava querer competir com Real Madrid, com PSG, com Inter de Milão, aí também já é demais, né? Então, mas se forem dando jeitinho, for conseguindo, quem sabe, beliscar uma coisinha maior. No futebol tudo é incrível. Já que o Ovelha deu uma risada desproporcional aí. Existe um rancor aí. Não, isso aí isso é inveja é o problema. Não. Aí, se você pegar o que o São Paulo ganhou, e ganhou muito bem a final do Mundial contra o Liverpool, até vocês falavam, vai ser impossível ganhar desses caras. E foi e ganhou. Então, nada é impossível. Pode ser que o Palmeiras, pode ser que pegue um adversário nas oitavas que não sejam desses grandões. Pode ser que passe um time árabe e o Palmeiras fique em primeiro do grupo, pegue um time árabe e depois aconteça uma zebra e nós pegamos um Chelsea que é um pouco menor. Pode pegar um Auckland, pode pegar um... Por que não? Então, pode dar uma zebra, um time nigeriano, tudo pode acontecer. É isso que eu conto. Então, mas assim, pra mim, se passar da primeira fase, eu já tô contente. Quantos caras de cerveja você paga se o Palmeiras ganhar esse Mundial, hein? Olha, cara, o saldo da minha conta não é muito grande não, mas dá pra beber, viu? Mas dá pra beber. Pessoa que festa. E outra, quando chegar lá perto, lá tem, né, meu parceiro aqui, estão abertas as negociações, não tem problema nenhum, não. Você acha que vai inventar um negócio da fantasminha esse ano, não, né? Não. Tá com medo? Aliás, eles estão guardados lá em casa, eu acho que eu vou jogá-los. Trintão jogado no lixo. Só deu zica aquele fantasminha. Aqueles fantasminhas lá. Bom, depois da 7ª rodada, nós temos a seguinte classificação do Campeonato Brasileiro de 2025. Todas as equipes com 7 jogos, tá bom? Palmeiras com 16 pontos é o líder. Bragantino é o segundo com a mesma pontuação, mas tem um gol pró a menos. Flamengo, 14 pontos, é o terceiro colocado. Cruzeiro tem 13 pontos, é o quarto colocado. Essas equipes, se o campeonato acabasse hoje, elas se classificariam diretamente para a Libertadores da América. Em quinto colocado temos o Fluminense com 13, em sexto o Bahia com 12. Essas duas equipes disputariam a pré-Libertadores de 2026. Depois, em sétimo, temos o Ceará com 11 pontos, oitavo, Corinthians com 10 pontos, e aí nós temos em nono, em décimo e em 11º, todos com 9 pontos. Internacional, Atlético Mineiro e São Paulo. Sempre por critério de desempate, o Inter na frente, o Atlético em décimo, São Paulo em 11º. Com 8 pontos temos Botafogo e Grêmio, Botafogo 12º, Grêmio 13º, também pelos critérios de desempate. Aí nós vamos para 4 equipes com 7 pontos. O Vasco, que é o 14º, o Juventude, que é o 15º, o Mirassol, que é o 16º, e o Fortaleza, que é o 17º. Fortaleza está na zona de rebaixamento com a mesma pontuação dessas equipes, também em razão do critério de desempate. Os 3 últimos colocados, Vitória tem 6 pontos, Santos tem 4 pontos e Sport tem 2 pontos. Então, num hipotético término do Campeonato Brasileiro, se fosse hoje, teríamos rebaixados
Fortaleza, Vitória, Santos, Sport, e o campeão seria o Palmeiras. Ainda bem que o campeonato não acaba hoje, vai demorar bastante para acabar ainda, dá para mudar bem isso. Mas eu acho que aqui o Fortaleza tem time para sair. Eu acho que quem vai rodar aqui que não tem elenco para entrar é o Mirassol, cara. Não tem elenco para isso. Não sei, viu, cara? O campeonato é muito longo, Joca. Muito longo. Eu também acho que o Mirassol tá dependendo do Reinaldo aí. O Reinaldo não é tudo isso, não. Não, pegou muito jogador velho aí. Eu acho que o Mirassol não vai ter time para segurar. O Walter estreou hoje, o Jack colocou o Muralha no banco, né? Um bom goleiro. Calma. Mas a Muralha mesmo foi rejeitada por vários times aí da Série A, cara. Eu, pra mim, 2 vagas aí, Casão, já tem dono. Sport e Vitória. Sport e Vitória, infelizmente. Eu gosto que os times nordestinos estejam, porque é fantástico ver aqueles estádios do jeito que eles lotam lá. Eu gosto, cara. Eu gosto. O Nordeste é muito forte. Isso, eu gosto muito. Mas eu ainda acredito que cai um grande. Né? E não sei, o Juventude também não acredito que aguenta, não. Na próxima rodada, que começa no final de semana, no sábado, às 16 horas, nós teremos Fortaleza e Juventude em Fortaleza, Grêmio e Bragantino em Porto Alegre. Bragantino que está fazendo uma excelente campanha, segundo colocado, hein? Depois teremos Vitória e Vasco lá no Barradão. Flamengo e Bahia no Maracanã. Tudo para ser um jogão também, né? Sport e Cruzeiro na Ilha do Retiro. Atlético Mineiro e Fluminense em Minas Gerais. Botafogo e Inter no Engenhão. Antes da gente falar dos 4 grandes paulistas, alguém quer fazer algum comentário sobre algum desses jogos? Flamengo e Bahia. O Flamengo e Bahia é um jogo interessante, né? Zé, fala para falar. Não, o que eu ia falar, você vai falar um pouquinho dele. Eu não queria falar muito, né, Vicente? Mas você vai querer falar um pouquinho do Santos e Grêmio daqui a pouco ou não? Não foi falado sobre Santos e Grêmio? Não foi falado. Esqueceu. Você passar lá, isso Então, Eu acho que Foi estratégia. Pra mim não tem problema se não quiser falar. não, vamos falar sobre o Antes de falar, eu falei, acho que Vicente quis cortar, mas às vezes nosso amigo Santista quer escutar um pouquinho desse jogo, nós vamos falar pra você, mas... Grêmio 1, Santos 0 em Porto Alegre, Razera. Que fase, hein? Até do apresentador a fase, viu? O apresentador é Santista e se viu, né? Mas vamos falar aqui rapidamente. Eu vou falar 3 coisas. Uma média, uma ruim e uma boa, tá? O Santos para esse jogo foi o primeiro jogo do Kleber Xavier, nosso técnico contratado recentemente. Ele entrou com o Luizão na lateral direita, sabendo que o Luizão é zagueiro, mas isso daí é o seguinte, o Santos está tentando achar um jogador para essa posição. E para mim, não tem o que fazer. Ele tá certo, mas assim, Sherman, desculpa, mas fraco. Aderlan, que voltou de contusão, fraquíssimo. E Godoy, horrível. Não vamos ser pessimistas, mas todos os amigos santistas sabem que essa é a verdade. Estamos tentando o Luizão, que também não é a área dele. Mas de repente para cabecear, para cortar a bola, é melhor que esses 3 jogadores, né? Então ele entrou com o Luizão. O Santos no primeiro tempo, tivemos a volta de 3 jogadores que estavam contundidos. Soteldo na ponta esquerda, que jogou muito nesse jogo. Tassiano entrou na meia esquerda, que para mim eu teria que jogado ele então na ponta direita, e o Roleiser para meia esquerda. Eu achei que o técnico o Roleiser é um ótimo jogador, foi uma excelente contratação até aqui, mas ele desenvolve mais no meio de campo, tá? E tivemos uma volta do Bom Tempo, que ficou no banco. Ele sacou o Pituca, entrou com o Rincon, entrou com o Rincon e Schmidt no meio de campo, e sacou também o Gil e voltou com o Luan Pérez, né, que todo mundo falando, pô, mas Luan Pérez não pode ser banco do Gil. Realmente, se for ver no passado, não pode. Isso daí pelas falhas que o Gil aconteceu.
Então entrou com Luizão, Zé Ivaldo e Luan Pérez. Luizão fazendo mais a lateral direita. Escobar, que é um monstro de jogador para mim, um jogador de muita garra, parabéns, esse jogador não tem o que falar. Tem só um pouco das suas limitações no ataque para cruzamento, mas defensivamente garra é muita vontade. Entrou com o Roleiser na ponta direita, sabendo que na minha opinião não é a área dele. Teve a entrada do David Washington como centroavante e o Soteldo na ponta esquerda. Soteldo voltou muito bem, chamou o jogo para ele. Primeiro tempo o Santos poderia sim ter saído com 1-0. O David Washington teve uma grande chance, pegou na mão do goleiro lá. O Santos teve mais volume de jogo, teve os contra-ataques que poderiam ter resultado em gol, mas enfim, não fez. Segundo tempo, o Santos voltou para o segundo tempo, aquele jogo morno, para mim meio disputado. E resumindo, quando a gente achava que ia terminar no 0-0, né, teve uma chance grande com o Zé Ivaldo de cabeça, que cabeceou por cima, né, uma chance de baixo do gol ali que daria para ter feito o gol. Mas quando achou que ia partir para o 0-0, o nosso técnico teve um grande erro, mas aí foi o que o Escobar pediu para sair. Ele entrou com o Kevson na lateral esquerda. Primeiro lance, o jogador partiu como quis, né? Driblou o Kevson como quis, parecia que não tinha ninguém, cruzou. Nosso Luan Pérez, que teve essa oportunidade, foi cortar, errou. Luizão foi cortar, ao invés de cortar com força, cortou devagar, a bola caiu na grande área. O atacante lá do Grêmio chutou, pro azar do Santos, a bola me sobra na ponta esquerda, o jogador do Grêmio sozinho empurrou 1-0 o Grêmio. Né? O Santos depois tentou no sufoco, mas, ou seja, mais uma derrota. Eu, como santista, achei que desse jogo o Santos iria sair com uma vitória, né? Mas isso não aconteceu, voltamos com mais uma derrota do Sul. No meio do jogo, Bom Tempo entrou, né? Substituição. Teve um jogo médio, estava voltando também de contusão, mas mais uma derrota. Vamos agora falar o lado positivo para a nação santista. O Santos, na minha opinião, contratando um lateral direito, um médio volante para jogar com o Zé Rafael e mais um atacante, que hoje eu creio que o Verón, que até agora não fez nada, né? O Santos deu uma oportunidade para ele, já não vinha fazendo nos outros times. Hoje, última informação, ele faltou do treino, já está recebendo uma multa, né? E os dias para mim dele no Santos estão contados, né? Para mim uma contratação, e é um jogador que para mim não quer, eu acho que só tende a cair, ter alguns problemas, não sei, falaram com bebida, né? Chegou muito gordo no Santos, emagreceu um pouco, mas até agora não mostrou por que veio. Então, assim, o Santos contratando um lateral direito, um zagueiro, um médio volante, para mim, principalmente essas três posições, o Santos tem tudo para melhorar. Melhorar como? Se Neymar voltar, parar de machucar e jogar 50%, ele já faz muita diferença. Se Zé Rafael voltar e jogar 80%, 90% que ele jogava no Palmeiras, o Santos vai melhorar muito. Por quê? Contratando um para jogar com o Zé Rafael no meio de campo, ou o próprio Bom Tempo, ou o Rincon, que voltou bem. Neymar voltando, Soteldo, Roleiser, se David Washington, né, melhorar, contratar um zagueiro, sabemos que nós temos o Escobar, um grande goleiro, o Santos tem tudo para melhorar, né? Três posições que o restante, se esses jogadores voltar, tem o Barreal voltando, né? Esquecemos dele. 3 contratações, o Santos tem muito para melhorar como santista. Mas é aquilo lá, se o Zé Rafael voltar e voltar bem, se o Neymar parar de machucar, isso nós vamos saber no futuro, né? São colocações que eu coloco, é uma esperança minha, acho que uma esperança de muitos santistas, de isso acontecer. Se isso acontecer, o Santos, né, vai brigar por meio de tabela, ou de repente até uma Libertadores, se parar de perder agora. Porque se não parar, para você recuperar, é complicado.
tá? Então, é isso daí, meus amigos santistas. Falamos um pouco mais aqui do Santos. Você comentou do Verón aí, ele foi especulado no São Paulo antes de vir pro Santos, hein? Ainda bem que não veio pra nós então, velho. Os 2 últimos times que ele passou já veio muito mal. No Santos veio gordo, né? E já não vem, sem falta. E você citou o menino, esse Gabriel Bom Tempo. Eu acho ele um bom jogador, cara. Bom jogador, menino. Sabendo que a base do Santos ultimamente está pecando demais, né? Eu acho que São Paulo e Palmeiras hoje é o que está dando, tendo retorno na base. Santos e Corinthians hoje a base está mal. Você queria falar, Joaquim? Só um detalhe, Razer. Quando Abel dispensou... Desculpa. Só um detalhe, Razer. Quando Abel dispensou o Verón, ele foi criticado por uma boa parte da imprensa. É uma joia do Palmeiras que está sendo... Não pode queimar um patrimônio do clube. Mais uma vez, um trabalho sério. Ele sabia o que ele fazia. E digo mais, outro jogador que dispensou agora, que a Leila também chamou no peito, Dudu. Olha o que ele já está aprontando no Cruzeiro. Né? Já saiu do Cruzeiro também. Então mostra a competência, que a gente tem que falar aqui no programa, a competência da Leila, do Abel, sem dúvida. Entendeu? Não tem o que falar do Abel. Nós, santista, corintiano, São Paulino, a gente quer ver ele longe do Palmeiras. Essa é a verdade. Ele é chato. Ele tem hora que fala muita bobeira, mas um cara arrogante, resolve. Mas ele resolve. Quem não queria ter ele no time? Eu não quero ele pra casar com a minha filha. Ter na seleção brasileira. Quero ele pra treinar o Palmeiras. Eu quero ele pra treinar o Palmeiras. Não quero ele como genro. Então, ele tá ótimo ali. Não mexa com ele, Edinaldo. Você vai arrumar confusão feia, hein? Casa Grande, Mirassol e Corinthians. Continua, em Vicente. Mirassol. Não vai passar de nome nesse cara, né? Pelo que tô vendo, a Amazon de novo. Olha, De novo? Tá também gritando os negócios. Segundo o nosso plantão esportivo, diz que vai também passar só na Amazon. Inclusive, ele me convidou, se quiser assistir na casa dele, né? Que é nosso amigo Levi. Entendeu? Mas fazer o quê? Paciência, né? Como falei, o Corinthians tá em plena ascensão, né? O Mirassol perdeu hoje no finalzinho, mas perdeu. Eu acho que vai ter pontinho pra nós aí, viu, Vicente? E teremos na segunda-feira, às 20 horas, tá marcado para Vila Belmiro. Tá havendo uma tentativa de transferência desse jogo para o Pacaembu, Santos e Ceará. Eu, como estarei em São Paulo na próxima semana, se o jogo for em São Paulo, no Pacaembu, eu estarei presente. Se o jogo for na Vila Belmiro, também estarei presente. Tenho dado sorte. O Santos não tem perdido nas últimas vezes que eu fui ao estádio. Qual a sua expectativa para esse Santos e Ceará, Razera? Vá no estádio então, por favor, Vicente. Quem sabe... Eu te pago, não precisa nem apostar, eu te pago umas cervejinhas, umas verdinhas aí, pra gente tomar em breve aqui em Tietê, depois de uma corrida, porque não aguento mais, rapaz. É o seguinte, esse jogo tá complicado mesmo, a gente não sabe se vai ser no Pacaembu, vamos esperar agora pra a posição, acho que até amanhã deve sair, né, Vicente? Eu, como santista, eu jogaria pela situação que o Santos tá, ia ser no Pacaembu, agora não sabe mais, eu jogaria pra Vila Belmiro. O Santos precisa ter uma vitória de qualquer jeito em cima do Ceará. Se vai acontecer, não sabemos. Mas estamos tendo o retorno de alguns jogadores. Eu acho que de repente com o Ceará, não sei se o Barreal volta, talvez acho que ainda não. Tivemos o Guilherme agora machucado, mas já estava na hora de ele ir para o banco. Mas precisamos vencer de qualquer jeito. Então vamos mandar esse jogo para Vila Belmiro e 1-0 para o Santos. Posso palpitar? Pode. Eu acho que vocês não deviam jogar jogo na Vila, cara. Porque a pressão que tá lá, principalmente do último jogo, né? Pensei Cara, a mesma coisa. Acho que o jogo... O Santos tem que... São Paulo, até porque lá no Pacaembu a torcida vai ser muito maior, lógico, o estádio é maior, mas vai lotar praticamente o Pacaembu, entendeu? A pressão que tá em cima do time do Santos, cara, não é um bom negócio você jogar em casa, não. Mas se o Santos hoje... A torcida ainda tá apoiando o Santos. A torcida... Quando o Santos caiu, a torcida apoiou até o último minuto. Não tem o que falar. Meu amigo Vicente está aqui. Então a torcida do Santos está apoiando. Agora chega no final do jogo. Não ganha e faz um jogo sem vontade. Daí tá complicado. Lógico, é um risco. Mas eu jogaria. Porque o Pacaembu hoje é um estádio maior.
se dá mais possibilidade. Ainda sabendo que a nossa segunda casa é o Pacaembu. Outro lugar eu não mandaria. Hoje, esse jogo eu não mandaria. No domingo, na Arena Barueri, teremos Palmeiras e São Paulo. Começando aqui pelo Joca, lembrando, pedindo só um pouco de agilidade nos comentários, em virtude do tempo. Palmeiras e São Paulo na Arena Barueri, Joca. É só o local do jogo, né? Pelo amor de Deus, né? Esse tá me tirando do sério esse negócio de não jogar no Allianz Parque, né? Se a gente tem uma arma, né, que é tão criticada, hein, principalmente por São Paulinos, que é a grama sintética, e a gente não pode usar ela, né? Que seria um prazer quebrar uns 3, 4 lá, mas não vai poder usar, a gente vai ter que ir para Barueri. Jogaço de Até bola. porque a torcida não vai no estádio. Não vai. Sabe o que é, Casa? A grande massa palmeirense, ela fica ali, na região norte, sul, entendeu? Então, aqui a região oeste, eles acham muito complicado para ir. Para nós que mora aqui perto de Castelo Branco, é 2 palitos, né? Para eles não dá. Falando sobre o jogo, eu acho que vai ser um jogaço de futebol. Eu acho que vai ser, porque toda vez que se encontra Palmeiras e São Paulo, a rivalidade é grande, então ninguém quer perder, né? Os jogadores já sabem, né? Perdeu pro São Paulo, é ruim pro cara do torcedor, e vice-versa, um não quer perder pro outro. Espero que o São Paulo não se recupere, os jogadores que estão, né? Que venha com o pedreiro lá, com o servente de pedreiro, que aí 3 pontos, mantém a liderança, 2-0. Só uma observação, viu, Joaquim, para você também, Ovelha. Tia Leila, que é a detentora dos direitos lá de utilização da Arena Barueri, já colocou o gramado sintético. Já. A partida entre Palmeiras e São Paulo será no gramado sintético. Perfeito, eu te amo, tia Leila, te amo, minha véia linda. Na hora que você tá falando, eu ia falar, mas falei, vai que deixa eu. Vai, Ovelha. 2-0, Ovelha, 2-0. Tigrinho e Paulinho, vai desencantar. Ai, pronto, será, velho? Eu acho que vem, pela rivalidade que já vem há muitos anos aí, São Paulo e Palmeiras, eu ainda acho que dá pra nós. Vai ter um show lá na casa do Palmeiras, lá da Lady Gaga, é isso? Não. Na Arena Sandy Júnior, é show da Lady Gaga. Por isso que o jogo é em Barueri. Eu creio que o São Paulo vai vencer essa partida, vai continuar agora como se diz, tirar o Palmeiras do topo lá da liderança e vencer 1-0 para nós, tá ótimo. Gol do Pedreiro, Rian Francisco, para alegria do Joaquim, e vamos para cima. Tá certo. Programa Abrindo o Jogo, sempre às segundas-feiras, às 20 horas, pelo nosso canal do YouTube, pelo nosso canal no Instagram e no Facebook. Vamos agora informar o vencedor de 1 quilo da linguiça do Casa de Carnes e Supermercado Torresan. Quem foi, Joaquim? Após Anderson Razera acionar nossos computadores, né, que pegamos emprestado das loterias, Paulo Zanella é o grande felizardo dessa semana. Paulo, a partir de quinta-feira, pode passar lá com o Betinho e toda a sua equipe lá e retirar o seu 1 quilo de linguiça mais desejada da cidade. Qualquer coisa a gente fala com o Sérgio Honório, ele providencia aí e leva, qualquer coisa o Sérgio Honório pega e leva até Campinas para você, Paulo Zanella. E só queria falar aqui, Vicente, que mais um amigo nosso está nos assistindo, Oswaldo Júnior Putinati. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Oswaldo. Grande Júnior. Programa Abrindo o Jogo, sempre em nome dos nossos patrocinadores: Casa de Carnes e Supermercados Torresan, Razera Empreendimentos Imobiliários, Belly Kids Atacado e Varejo de Roupas Infantis, Diva Imóveis, Distribuidora de Bebidas Cidade Jardim, Alto Posto Cancian, Espaço Educacional, a Estácio chegou em Cerquilho, Pingo de Gente, a loja virtual onde você encontra tudo para a sua princesa. Então nós vamos começar a nos despedir aqui. Ovelha, o seu boa noite a todos que nos prestigiaram com a audiência. Boa noite a todos aqui da bancada. Minha estreia hoje aqui no novo cenário. Agradeço pelo programa, pela resenha, pelas brincadeiras. Agradeço a todo o pessoal de casa que nos ajudou a fazer o programa, que interagiu. Que tenhamos aí uma excelente semana.
Amanhã, meu aniversário, glória, mais um ano de vida, graças a Deus. E vamos que Deus abençoe mais um dia e mais um ano de vida para mim. E para todos nós. Amanhã é churrascão na Casa da Ovelha, hein? Tá garantido a costelinha. Seu boa noite, Casagrande. Beleza. Mais um programa aí, né? Como o Ovelha falou aqui na nossa nova residência, né? Gostei do estúdio, bacana, viu? Muito parabéns, viu, Matheus? Lugarzinho gostoso para gente bater um papo, até. Programa acabando, né? Próximo programa que eu participo, acho que dia 19, Marcelo, vai ser o Depois do aniversário. aniversário, né? Estaremos aí. Um abraço a todos, pessoal. Do meu lado esquerdo, Jacal, seu boa noite. Boa noite, meus amigos. Muito obrigado mais uma vez, né, de nos acompanhar, interagir conosco, né? Foi um programa muito legal. Quero agradecer a todos os meus amigos de bancada. Mais um programa, foi uma honra fazer com vocês. Matheus, me ajuda. Nome do estúdio. Burning. Diretamente das luxuosas instalações do estúdio Burning, né? Um oferecimento de Matheus e Neto, nossos grandes amigos, a quais a gente somos gratos, viu? Acolhida grande. Grande Edé Pachani, profissional de primeira qualidade. E principalmente é você que nos ajuda toda semana a fazer, né, o nosso querido Abrindo o Jogo. Uma boa noite, uma boa semana. Avante palestra. Razera, o seu good night. Good night. Bom, boa noite. Queria agradecer a todos os nossos patrocinadores, aos patrocinadores que estão a partir do último programa conosco, no programa Abrindo o Jogo, né? Novos patrocinadores que nós estamos mencionando aqui. Então, agradecemos a vocês. Agradecemos ao Matheus, que é a nossa nova casa, né, aqui em Tietê, que nos acolheu de uma forma excelente, Estúdio Burning. O programa Abrindo o Jogo, nós estamos passando por uma melhoria grande aqui, procurando fazer, né, buscando opções para você aí de casa. Então, cada programa agora estamos procurando melhorar isso daí, né, para trazer resultados e esse excelente bate-papo esportivo aqui. Então, em breve, esse programa estará nota 10, já está e vai ficar muito mais ainda, certo, meus amigos? E, então, uma boa noite para vocês aqui da bancada, foi excelente estar aqui com vocês. Uma boa noite para todos os meus amigos aí de Tietê, Cerquilho, toda a região desse Brasilzão. Uma excelente semana e vamos torcer por o Santos sair de uma vitória em cima do Ceará. Por favor, ganhou uma cervejada e um refrigerante para meus amigos aqui. Paga, ok? Um abraço para vocês. Grande Razera, grande Razera. Agradecendo então a todos os meus colegas da bancada, ao Matheus aqui do Estúdio Burning, que está participando conosco agora desse novo projeto, ao nosso querido diretor André Pachani, que corre atrás de tudo o tempo todo aqui, para que chegue a você da melhor forma possível. Tem muitas novidades vindo por aí no Abrindo o Jogo, logo já tem a festa de aniversário do programa. E é isso aí. Queria encerrar desejando um parabéns a todas as mães desse nosso país maravilhoso, né? Eu, infelizmente, não tenho mais a minha mãe neste plano, mas quem tem, aproveite, dê um abraço, dê um beijo, passe o dia com ela, porque essa presença, se um dia se for, e ela se vai, porque esse é o destino de todos nós, é muito triste passar esse dia sem termos a presença de nossas mães. Então, não deixe esse dia passar. Não precisa dar presente. Dê um abraço, dê um beijo, passe o almoço com ela e faça tudo aquilo que você puder por ela, que você não vai se arrepender. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser e Ele há de querer. Boa noite e boa semana a todos.